Vamos dar início ao nosso novo conteúdo, que é a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é a medida do segmento de reta que os une. No plano, um ponto fica totalmente determinado conhecendo um par ordenado, x e y, associado a ele. Para conhecer a distância entre dois pontos, iremos inicialmente representá-los no plano cartesiano para então calcular essa distância. Exemplos. Qual a distância entre o ponto A, com coordenada 1 e 1, e ponto B, com coordenada 3 e 1? Observe a figura. Então, vamos lá. Qual é a distância entre os pontos A e B? Se nós observarmos bem, o A e B está paralelo ao eixo X. Então, se ele está paralelo ao eixo X, está muito fácil. Basta eu olhar para o eixo X. Eu tenho o X final, que é o ponto 3, e eu tenho o x inicial, que é o ponto 1. Então, para eu saber a distância entre os pontos A e B, basta eu subtrair esse x final menos o x inicial. Por que eu não preciso do y? Porque esses dois pontos estão paralelos ao eixo x. Então, eu vou utilizar apenas os valores de x, que é quem? O x final é 3 e o x inicial é 1. Logo, a distância de A a B vai ser igual a 3 menos 1, 2. Ok? Exemplo 2. Qual a distância entre o ponto A com coordenada x igual a 2 e y igual a 3 e o ponto B com coordenada x igual a 2 e y igual a menos 2? Então, vamos analisar. Ao contrário do exemplo anterior, esses dois pontos estão paralelos ao eixo y. Então, nós só vamos precisar utilizar o eixo y. Então, vamos lá. Quem é o y inicial e o final? Sempre eu coloco o inicial como menor valor. Então, nosso menor valor é o menos 2. E quem é o y final? É o nosso maior valor. O nosso maior valor é o 3. Então, como é que vai ficar? A distância de A a B vai ser igual a y final menos o y inicial. Então, a distância de A a B vai ser igual. Quem é o y final? 3 menos. Quem é o y inicial? Menos 2. Por que eu coloquei um parêntese? Porque eu tenho dois sinais, o menos da fórmula e o menos do ponto. Então, eu tenho que separá-los com uma figura geométrica, ou paredes, ou colchetes ou chaves. Então, eliminando esse parêntese, eu faço o jogo de sinais, ó. Menos por menos, mais 2. Então, a distância de A a B vai ser igual. 3 mais 2, 5. Observe que bastava eu contar aqui também, ó, as unidades, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Exemplo 3. Qual a distância entre o ponto A, onde o x é 4 e o y é 1, e o ponto B, onde o x é 1 e o y é 3? Então, o que é que a gente observa? Qual é a diferença entre os dois exemplos anteriores? Que dessa vez o ponto A ao ponto B não está paralelo nem ao eixo x e nem ao eixo y. O que foi que a gente vai fazer? Vamos pegar e traçar as retas paralelas, ó. Pronto. Então, nós temos o ponto B e vamos traçar uma outra reta paralela aqui, ó. Ok? O que é que acontece? Eu observei que eu tenho um triângulo retângulo, onde a reta que está paralela ao eixo x, eu conto aqui, ó, são 3 unidades. E a reta que está paralela ao eixo y são 2 unidades. Logo, eu preciso descobrir essa distância, a distância de A até B. Olha aí. Como é um triângulo retângulo, eu posso trabalhar o quê? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Quem é que lembra do teorema de Pitágoras?
Primeiro passo, eu olho para o triângulo retângulo e eu observo uma coisa. Quem é essa distância? É o maior lado do triângulo, não é isso? E nós chamaremos, pelo teorema de Pitágoras, esse lado se chama hipotenusa, que eu vou representar pela letra H. Então, olhando para os outros dois lados, nós temos quem? Os catetos. Ok? Eu vou chamar de CAT e CAT. CAT, que é o cateto 1, e CAT, cateto 2, ok? Pelo teorema de Pitágoras, o que é que acontece? É que a hipotenusa ao quadrado, olha aí, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, cateto ao quadrado mais cateto 1 ao quadrado, né? Mais o cateto 2 ao quadrado, ok? Resolvendo, nós estamos procurando a distância de AB, que eu chamei de hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quem é o cateto 1? É 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Mais, quem é o cateto 2? É 3. Então vai ficar quem? 3 ao quadrado. Então, quem é essa hipotenusa ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. Mais 3 ao quadrado, 9. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 4 mais 9, 13. Então, a hipotenusa vai ser igual. Se no primeiro membro eu tenho um expoente 2, ele passa para o segundo membro como raiz. Então, a distância de AB, que é igual à hipotenusa, é igual à raiz quadrada de 13. Por que eu paro aqui? Porque não existe raiz quadrada perfeita do número 13, ok? Fórmula da distância entre dois pontos. Vamos lá. Para encontrar a fórmula da distância, podemos generalizar o cálculo feito no exemplo anterior. Para dois pontos quaisquer, tais como o A, ele tem a coordenada o x e y, que eu chamei x1 e y1, e B com a coordenada x2 e y2, porque estamos falando de um ponto genérico. Então, nós temos o eixo x com os pontos x1 e x2 para qualquer valor em x, e temos o eixo y com o ponto y1 e y2 para qualquer valor em y. Observando, nós temos a distância de AB, esses valores podem ser qualquer valor, com o ponto A e com o ponto B. Fizemos a mesma coisa que o exemplo anterior. Ó. Traçamos uma reta em B paralelo ao eixo y, que nós temos algumas unidades que desconhecemos. Traçamos uma reta paralela em A, paralela ao eixo X. Então, podemos seguir, não é isso? E quem é esse deltazinho que está aí? Delta é a diferença, ou seja, é uma subtração. Uma diferença de quem? Vamos lá. Para eu saber essa diferença bem aqui do y, é o y2, que seria o final, e o y1, que é o inicial, y2 menos y1. Então, quem seria a diferença do ΔY? Seria quem? É o y2, que é o mesmo que y final, menos o y1, que é o mesmo que o y inicial. Quem seria esse ΔX? Da mesma maneira. É o x2, que seria o x final, menos o y1, aliás, desculpa, o x1, que seria o x final, ok? Isso aqui é quem? A distância de A a B. Aí o que é que a gente já conhece? Que a distância de A a B pelo teorema de Pitágoras seria a nossa hipotenusa, não é isso? E nós já sabemos que esse ΔX seria um dos catetos, tanto faz ser cateto 1 como cateto 2, e o ΔX também seria o outro cateto. Então, desenvolvendo isso, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, pode ser, no caso aqui, nós vamos sempre iniciar pelo valores de x, ok? Sempre. E o outro cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É a distância de AB. Então, isso aqui vai ficar como? Ao quadrado. Como eu falei, a gente vai iniciar sempre pelo x, ok?
Então, quem é o primeiro cateto? O ΔX ao quadrado. Quem é o segundo cateto? O ΔY ao quadrado. Substituindo, vamos lá. Vai ficar a distância de AB igual. Quem é o ΔX? Que a gente já fez bem aqui, ó. É x2 menos x1. Vamos colocar entre parênteses. x2 menos x1. Mais. Quem é o ΔY? A gente também já fez inicialmente. É o y2 menos o y1. Isso aqui elevado ao quadrado. Eles não são os catetos? Então, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E esse quadrado aqui do primeiro membro vai passar para o segundo membro como raiz quadrada. Logo, está dado a fórmula da distância entre dois pontos para quaisquer valores de x e de y.